Boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Robson Araújo. Daremos início agora à terceira aula síncrona da unidade temática Trabalho de Conclusão de Curso 1, né, componente curricular que faz parte do curso de especialização em gestão na educação profissional e tecnológica. Ok? Agradeço a presença de todos e agora eu vou compartilhar minha tela para poder iniciar a aula. Tá? Lembro a todos que, uma vez eu estando aqui compartilhando a tela, eu não consigo observar o que está sendo no chat e podem utilizá-lo para fazer as discussões, perguntas que os tutores estão aí acompanhando. Bom, pessoal, a nossa terceira aula síncrona intitula-se Consolidando o Plano de Formação. Tá? Então, a ideia aqui é que eu possa contribuir com vocês, claro, para tirar algumas dúvidas que foram suscitadas ao longo das últimas semanas, mas também para que a gente observe o processo de consolidação desse plano de formação que a gente vem falando, que é um verdadeiro planejamento da pesquisa e do itinerário formativo que vocês desenvolverão no curso nos próximos meses, e, claro, é muito importante. Então, vocês vão observar, assim como nas demais aulas, seguindo a metodologia que eu estabeleci desde a primeira aula, que eu divido aqui em três partes, tá? Um primeiro momento, que é uma revisão de alguns elementos do plano de formação, aquilo que eu já tinha explicado nas aulas anteriores, certo? Inclusive, eu vou trazer alguns outros elementos que não estavam na atividade anterior, que vão estar no plano de formação, aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Esse é um momento introdutório em que eu tento consolidar algumas ideias que a gente já tratou em outros momentos. O centro da aula é o ponto 2, sistematizando um plano de formação. Aqui eu vou trazer para vocês, né, um modelo, digamos, uma simulação, um exemplo de como construir um plano de formação. Eu mesmo escrevi esse plano de formação, certo? Utilizando a minha própria experiência pessoal, tentando fazer algo muito próximo do que vocês estão fazendo, tá? E aí a ideia aqui é que eu possa, através desse texto, e como eu fui construindo, eu vou ler ele, vocês possam observar na prática como que a gente imagina, né, como que se deve ser estruturado o plano de formação. Por último, a guisa de conclusão, né, a gente vai tratar do ponto, utilizando o plano de formação como guia, que é a gente pensar, bom, uma vez estruturado o plano de formação, qual é a utilidade dele na prática? E é justamente isso que eu vou tratar nesse terceiro ponto, que é uma espécie de conclusão da aula, ok? Então, começando aqui para esse momento, revisando os elementos do plano de formação, né? A gente está mostrando qual foi a estratégia que nós adotamos ao longo dessa disciplina, dessa unidade temática de trabalho de conclusão de curso 1. Até disse para vocês que a gente acabou ficando um pouco redundante nas atividades, mas uma boa redundância, que é para afirmar e fortalecer a ideia central do trabalho de conclusão de curso, cujo objetivo é o plano de formação, vocês conseguirem construir o plano de formação. Então, se na atividade 1 nós começamos a desenvolver alguns elementos desse plano de formação e vocês começaram a refletir e a colocar no papel as ideias que vocês têm de pesquisa e de como imaginam que vão desenvolver essa pesquisa no futuro, certo? No final, nessa segunda atividade, vocês vão consolidar esse plano de formação, não mais por meio de um questionário online, como vocês fizeram na primeira atividade, mas através de um modelo, de um template que a gente construiu e eu disponibilizei no ambiente virtual. Tá? Então, vocês vão fazer naquele documento e vão inserir na plataforma e vai ser corrigida através daquele documento. Entre uma atividade e outra, dois momentos são muito importantes para vocês consolidarem esse plano. Vocês fazem a atividade 1, e aí vocês vão ter a correção dessas atividades e os feedbacks dos tutores. Ou seja, os tutores eles vão orientar os pontos que vocês devem melhorar, aqueles pontos um pouco mais frágeis, aquilo que vocês devem desenvolver para, inclusive, sistematizar melhor o plano de formação das atividades 2.
E o segundo momento é justamente essa aula, que eu acho que com essa aula a gente pode tirar algumas dúvidas, né, de vocês que apareceram ao longo da construção da atividade 1, tá bom? Então aqui eu mostro para vocês, nessa tela, é a mesma tela que está no ambiente virtual, né, da atividade, dentro da atividade de vocês, dessa atividade 2, certo? E aqui eu explico para vocês, né, o que, que é um plano, explico isso que eu acabei de falar, afirmo que tem esse template de plano de formação que está disponível aqui e em outros lugares, então é esse template que vocês devem fazer, e aqui os itens desse template, né? Os itens que a gente vai colocar, estar pedindo para que vocês desenvolvam, tá? Como identificação, aqui tem um item que não foi trabalhado antes, que eu vou falar um pouco mais hoje, o título do trabalho. Aqui a temática e a problemática desenvolvida que vocês já fizeram, e espera-se que a partir da própria reflexão de vocês, vocês aperfeiçoem o que vocês já fizeram na primeira atividade, né? A elaboração de questões problematizadoras, da mesma forma, a justificativa, a definição de objetivo, esses quatro aqui vocês já iniciaram na primeira atividade, enfim, né, a construção de um referencial bibliográfico, tá? Uma lista sucinta das principais referências a serem utilizadas no trabalho, tá bom? Então, como eu mostrei para vocês, na atividade 1, nós já trabalhamos com esses pontos aqui, né? A temática, né, que é a definição de qual elemento da realidade socioeducacional no IPT você irá abordar, sobre o que você vai trabalhar, a problematização, que é o questionamento sobre essa dimensão da realidade, sobre essa temática, né? A temática e a problematização estão juntos, então você vai definir qual é essa temática e vai elaborar uma problematização sobre ela. Vocês devem desenvolver uma justificativa que deve explicar os motivos pelos quais você selecionou tal temática, além de afirmar a importância, a pertinência, né, dessa pesquisa, e essa pertinência não apenas individual, que é muito importante, mas também no âmbito do debate da gestão da educação profissional e tecnológica. E, por fim, os objetivos, que são as estratégias de pesquisa que você irá adotar ao longo do curso para responder à sua problematização. Notem que todos eles têm uma relação, né? A temática fala sobre o que vocês vão tratar, a problematização é uma questão, é, uma pergunta sobre essa temática, a justificativa é do porquê você desenvolveu, selecionou essa temática, e os objetivos é o como você irá abordar essas temáticas, tá? Aqui nessa tela nós temos já os outros elementos que não estão presentes e que vocês vão agregar nesse plano de formação, que é o título, são as referências bibliográficas, que talvez, que não é obrigatório, mas caso vocês queiram enriquecer, ilustrar o trabalho de vocês, os anexos, tá? O título, é bom que se diga, muitas vezes é confundido com o tema. O tema é o que você vai tratar. O título, ele vai incorporar o tema, mas ele vai tentar sintetizar o objetivo principal do trabalho, tá? Então, você tenta definir, a partir de uma frase, de uma expressão, até às vezes com título e subtítulo, aquilo que você quer demonstrar no trabalho, tá? E óbvio que dentro do título o tema tem que aparecer. As referências bibliográficas, e aqui a gente vai tratar um pouquinho melhor de como fazer essa pesquisa, de como selecionar os textos. Essas referências bibliográficas, eu não exijo nesse trabalho que vocês tenham lido todas essas referências que vocês vão levantar. Essas referências aqui são referências que vocês vão selecionar para, nos próximos meses, fazerem a leitura e tentarem aprofundar a investigação. É óbvio que vocês já podem trazer textos que leram, inclusive porque vocês já assistiram outras disciplinas, eu já falei aqui, sobretudo as unidades temáticas, trabalho e educação, né? 1 e 2 são fundamentais para esse curso, e vocês devem tentar sempre utilizar as referências discutidas ao longo dessas duas disciplinas, porque aquelas são duas unidades temáticas que estabelece o horizonte teórico, metodológico do curso, e que pode ser, nas diferentes temáticas, serem aproveitadas para os textos e as pesquisas que vocês estão desenvolvendo.
por último, o anexo, como eu falei, não são obrigatórios, tá? O que são anexos? São documentos que contribuem para o leitor compreender melhor o seu trabalho. Pode ser uma fotografia, documentos, gráficos, algo que está referenciado ou citado no texto, na justificativa, que ajuda o leitor a compreender um pouco melhor do que você está tratando, etc. Não precisa ser uma lista de anexos exaustiva, a ideia é que seja um, dois, três, no máximo, anexo, tá? E, claro, não é obrigatório, inclusive não conta na avaliação do trabalho, mas seria interessante vocês fazerem também, tá bom? Então, pessoal, é, já passando para o segundo ponto, que é o sistematizando um plano de formação. Vamos relembrar aqui o processo que a gente sugeriu que fosse um processo que vocês devem ter desenvolvido, e a gente se encontra nesse exato momento. Primeiro, a gente sugeriu que houvesse uma reflexão de onde nós viemos, qual é a nossa realidade, o que que na minha realidade eu posso, me suscita algum tipo de curiosidade. Então, essa reflexão, ela tem muito a ver com aquilo que move você como estudante, como pesquisador, como professor, como trabalhador, enfim. É uma reflexão que ela tem um caráter muito subjetivo, ou seja, vai tentar averiguar na sua vida profissional, acadêmica, na sua realidade, quais são aqueles pontos que você pretende pensar, pretende desenvolver algum tipo de pesquisa. Após essa reflexão, você vai passar, né, junto com essa reflexão, a observar, né, objetivamente, não apenas na sua própria trajetória, mas também no âmbito da sua realidade de trabalho, da sua realidade social, né, quais são os elementos da educação profissional e tecnológica, da gestão na EPT, que você poderia abordar. Então, essa reflexão ela vai servir para vocês tentarem pensar qual é o tema, e aqui vocês já vão tentar definir um pouco melhor, né, essa área de abrangência na qual você irá desenvolver a pesquisa. E aqui essa imagem é interessante, porque você vai observar, existem vários elementos, né, evasão, inclusão, diversidade, política educacional, etc. Uma vez você refletindo, observando, você vai lá desenvolver uma problematização, que é tentar desenvolver uma pergunta ou algumas questões norteadoras do seu trabalho. E isso é o que a gente espera que vocês tenham desenvolvido até agora, tá bom? Bom, passando para cá, para a sistematização do plano, eu trago aqui para vocês o modelo de template que eu já disponibilizei. Como eu disse para vocês, eu vou demonstrar na prática com a construção de um plano de formação do estudante, certo? Seguindo os critérios que a gente definiu deste plano de formação, né? E inclusive utilizando alguns elementos da minha própria prática para tentar ajudar vocês, tá? Eu posso deixar para vocês no ambiente virtual, no materiais complementares, o modelo desse plano de formação junto com os comentários. Mas para fazer isso eu preciso deixar no documento editável, tá? E para vocês verem os comentários também, que deve estar disponível amanhã. Mas lembrando que isso daqui é um modelo desenvolvido por um professor que já tem uma certa experiência na pesquisa, e óbvio que para mim é um pouco mais, eu tenho mais conforto em desenvolver esse plano de formação do que para muitos de vocês que ainda estão iniciando esse processo de pesquisa, tá? Então, eu falo isso daqui porque, às vezes, pode parecer complicado demais, difícil demais, e até um pouco inalcançável, mas não é nada disso. Só se constrói pesquisa fazendo pesquisa, e as dúvidas, como eu já disse, fazem parte desse processo, tá? Então, vou aqui compartilhar com vocês justamente esse modelo, tá? Que é o mesmo que eu tinha utilizado lá, né? Do plano de formação docente. Logo na capa, vocês têm que disponibilizar o título, colocar o nome de vocês e o título, tá? Lembrando que lá no template editável que vocês vão construir o próprio plano de formação de vocês, vocês devem substituir as letras vermelhas, tudo aquilo que está em vermelho, por texto. Então, aquelas letras vermelhas são orientações, e essas orientações, inclusive, que eu vou falar aqui, tá? Mas no texto final, o ideal é que vocês entreguem
dentro dessa formatação que já está no template, tá bom? Então, o título, como eu disse para vocês, gente, o título tem que carregar a síntese da mensagem que vocês pretendem alcançar, ou pelo menos o objetivo que vocês devem desenvolver ao longo da pesquisa, tá? Dentro do título tem o tema principal do trabalho de vocês, ok? Então, aqui, como vocês podem ver, tem aqui, né, algumas observações que vocês podem se orientar na construção do seu próprio plano de trabalho. Então, o título que eu estou trazendo aqui é o Currículo Integrado e a Formação Humana Integral. Experiência de gestão da parte diversificada do curso de ensino médio integrado em informática do campus Floresta, certo? Um outro elemento que é bem interessante também, que a gente vai aprendendo um pouquinho ao longo do tempo, é que um título, além de carregar a síntese do trabalho, trazer a temática, ele também pode estabelecer uma relação de hierarquia, né, entre o tema principal e que geralmente é algo mais amplo e aquilo que é mais específico do trabalho de vocês. Por exemplo, o currículo integrado e a formação humana integral é algo mais amplo. Existem várias dimensões do debate do currículo integrado e da formação humana integral. Porém, a experiência de gestão da parte diversificada do curso de informática no Campo Floresta é algo mais específico, exatamente. Ou seja, a relação entre o geral e o específico, entre o micro e o macro, ele pode já estar presente aqui no título de vocês, tá? Então, aqui já são alguns elementos que podem contribuir com a construção, tá bom? Aqui eu coloquei algumas situações fantasia, né? Algumas situações que são para só simular o trabalho que vocês vão desenvolver. Nesse curso não tem um polo de floresta, eu coloquei aqui, certo? Na contracapa, vocês repetem o nome de vocês, o título, e aqui vocês podem colocar justamente, né? Tem o básico aqui, que é Plano de Formação do Estudante apresentado para a conclusão da unidade temática C1 do curso de especialização em gestão na EPT, ministrada pelo professor Dr. Robson Arruda de Araújo, e com acompanhamento do tutor. Aí aqui eu coloquei um tutor fantasia, que é uma das coordenadoras do curso, certo? E vocês coloquem um tutor de vocês, que é bastante importante o trabalho deles, eles estão contribuindo muito com a formação de vocês, ok? Novamente, o polo, aqui vocês colocam o polo de vocês e o ano do trabalho. Posteriormente, vocês vão ter o sumário. No sumário tem as sessões que vocês vão desenvolver, a introdução, dentro da introdução você vai ter a temática, a problematização e a justificativa, depois vocês vão ter o objetivo, referências e anexos. Só notem só que vocês podem precisar mudar as páginas, tá? E as páginas, elas contam, por norma da BNT, a partir do sumário, e a capa e contracapa não contam como página. Notem isso porque, por exemplo, aqui eu acabei não colocando as páginas certas, vocês vão observar que tem um pouco mais de páginas do que eu coloquei aqui, tá? Então, vocês podem ajustar isso daqui. Num projeto mais amplo, talvez um projeto para um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, vocês teriam outros elementos de um plano, tá? Seria, por exemplo, a questão da metodologia, que ela é muito central. Mas nesse curso, diante das dificuldades de desenvolvimento desse curso, o que a gente está querendo aqui não é um aprofundamento grandioso no tipo de metodologia que vocês vão desenvolver, e sim uma sistematização de uma ideia até para acompanhamento individual, tá? Vocês não vão estar utilizando esse projeto para aprovar, para ser aprovado em nenhum programa de pós-graduação. Por isso que a gente optou por não trazer esse debate sobre a metodologia, até porque isso poderia dificultar e talvez vocês não tivessem tempo para desenvolver, mas em algum momento a gente vai trabalhar. Muito embora as metodologias que vocês vão desenvolver, elas sejam mais restritas, tá? Elas são todas metodologias, isso eu gostaria até de lembrar também, são todas metodologias que envolvem a sua própria participação, por isso que eu trouxe na aula passada o debate sobre a metodologia das pesquisas autobiográficas. Então, qualquer tipo de metodologia que envolva entrevista, avaliação de terceiros,
não será possível desenvolver. Agora, por exemplo, análise de documento, de legislação, utilizar a memória pessoal, né, utilizar a própria experiência pessoal como relato de experiência, todos esses elementos poderão ser utilizados. Tá bom? Então a gente vai desenvolver aqui um pouco mais abaixo e eu vou mostrar para vocês como que eu construí esse texto, tá? Primeiramente, aqui a temática, tá? Eu defini aqui, ó, estudarei a temática do currículo integrado e da parte diversificada curricular. Então, como já estava no título, é a questão do currículo integrado e da diversificação curricular que eu vou estudar, a partir da minha experiência enquanto coordenador do curso de informática. Então, eu estou trazendo aqui qual é a temática central do meu trabalho, sobre o que meu trabalho vai tratar, e estou explicando aqui como que eu vou desenvolver isso, né, e meio que eu já dou uma síntese aqui do porquê eu estou trabalhando esse assunto, ok? Então, essa temática que eu peço para vocês é para vocês terem um pequeno texto, uma pequena frase, você pode explanar um pouquinho mais sobre a temática, se preferirem, ou podem ser um pouco mais sucintos, mas é para vocês deixarem claro qual é a temática principal do trabalho de vocês, tá? Essa temática, isso é muito importante, ela precisa ser mais abrangente, dentro de uma discussão mais ampla, preferencialmente dentro da educação profissional e tecnológica. Notem que essa discussão, como eu já disse aqui, de currículo integrado e de diversificação curricular é algo bem mais abrangente, né? Mas óbvio que eu não vou estudar tudo sobre currículo integrado e diversificação curricular, eu vou estudar especificamente a minha experiência como coordenador de informática, tá? Então, essa abrangência temática, ela deve se somar com algum tipo de especificidade de algo mais singular da experiência de vocês, por isso que eu trouxe aqui esse exemplo. A partir do estabelecimento dessa temática, vocês vão desenvolver alguma problemática. Existem algumas formas de fazer isso, tá, gente? Não é uma única forma, não existe um modelo. Este aqui não é o único modelo. Ele pode servir como um documento, uma experiência norteadora do trabalho de vocês, mas existem formas distintas de construir esse documento, tá? Na verdade, existem muitas formas e por isso, às vezes, acaba que sendo até difícil para os tutores conseguirem ler todos, até porque a avaliação ela também é muito subjetiva, tá bom? Eu utilizei aqui um método assim, que eu acho significativo, que é, né, primeiramente, contextualizar a problemática e depois partir para o desenvolvimento de estabelecer algumas questões, tá? Eu selecionei aqui 3 questões que eu vou tentar responder ao longo da minha pesquisa. Se vocês preferirem, tiver uma questão principal, pode ser uma, pode ser duas, não mais do que 3 questões, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó. Nos últimos anos, a educação profissional e tecnológica no Brasil tem crescido em importância, especialmente a partir da proposta de ensino médio integrado e da discussão de diversificação curricular. Notem que eu fiz uma contextualização ao mesmo tempo que eu trouxe a temática principal do meu trabalho para cá. Diante deste cenário, minhas questões problematizadoras são: como desenvolver práticas de gestão? Aqui eu estou trazendo um elemento muito particular do curso de vocês, uma vez que é um trabalho sobre uma especialização sobre gestão na EPT, do curso médio integrado ao técnico em informática, tendo em vista a proposta de currículo integrado e diversificado, ok? Ou seja, como eu vou gerir o curso, coordenar o curso de informática, né, objetivando, ou pelo menos tentando implementar essa proposta de currículo integrado e diversificado. Essa é uma questão. Como possibilitar aos estudantes do curso médio integrado ao técnico em informática, Campo Floresta, uma experiência curricular integral, integrada e diversificada, né? Notem que essa segunda problematização ela é uma derivação da primeira, né? Primeiro eu questiono sobre como eu vou desenvolver determinadas práticas para alcançar essa questão do currículo integrado. Logo após isso, eu questiono como que eu posso proporcionar aos alunos esse mesmo objetivo. De alguma forma, essas duas questões, elas são duas partes da mesma moeda.
Uma parte é a própria gestão e outra parte é justamente a dos alunos. E terceiro, quais as melhores estratégias, algo muito mais específico, de mobilização de estudantes e professores para a concretização de educação profissional e tecnológica que possibilite a formação humana integral. Então, note, gente, que você tem, né, dentro desses problemas, a relação com o curso, né, de gestão na EPT. Né, isso vai facilitar bastante o desenvolvimento da pesquisa de vocês. Tem uma relação com a temática que ela se repete nas 3 perguntas, certo? E ela parte de algo um pouquinho mais abrangente para algo um pouquinho mais específico, tá? Então, aqui eu mostro para vocês como desenvolve essa problemática. Eu vou repetir. Ela pode ser uma questão, pode ser 2 questões ou pode ser 3 questões, desde que sejam questões que se relacionem tanto com os objetivos, que a gente vai falar um pouco mais abaixo, quanto com a temática, preferencialmente, tá bom? Aqui agora eu vou ler para vocês a justificativa. E aqui eu vou trazer, eu preferi até construir um texto um pouquinho maior do que o que a gente sugere, para que eu possa trazer elementos que mostrem para vocês como construir um texto de caráter autobiográfico e, ao mesmo tempo, que tenha uma abordagem problematizadora, científica, tá bom? Então, aqui eu utilizei nesse texto, que, eu repito, é um pouco maior do que o necessário, vocês não precisam escrever um texto deste tamanho, é 1,5 páginas, eu acho que meia página, no máximo 1 página já é suficiente, mas eu fiz isso justamente para que vocês pudessem visualizar os elementos da escrita biográfica e também elementos que vocês podem utilizar na justificativa de vocês, tá? Aqui eu conto uma história, né, que se trata, no final das contas, de um texto, de uma produção autobiográfica. Então, eu vou falar na justificativa o que me despertou o interesse para estudar essa discussão sobre currículo integrado, diversificação curricular no ensino médio e especificamente na coordenação de cursos, tá? Então, vou ler aqui para vocês e vou mostrando para vocês alguns pontos interessantes. O primeiro, desde 2013, no campus Floresta do IF Sertão PE, sempre me preocupei com o debate da organização curricular dos cursos médios integrados aos técnicos, tá? Então, essa daqui é uma contextualização minha, na forma como eu me encontrei com essa temática. A primeira questão que me suscitou questionamento foi quando observei a forma como a minha disciplina, História, sou professor de História, estava distribuída ao longo do curso, com menor carga horária do que costumava lecionar no estado da Paraíba e concentrada no primeiro e segundo ano. Aqui eu trago, inclusive, elementos biográficos da minha própria trajetória antes de chegada no IF Sertão, inclusive antes de entrar em contato com essa problemática do currículo diversificado, tá? Essa percepção se expandiu para a percepção mais global do lugar ocupado pelas ciências humanas no conjunto da organização curricular. Ainda mais por perceber que outras áreas do conhecimento tinham sua organização e carga horária privilegiada, né? Então, eu comecei a perceber que, de alguma forma, no âmbito do Instituto Federal, pelo menos no meu campus, havia uma certa priorização de outras áreas do conhecimento em relação às áreas de humanas. Aquilo me despertou atenção, né? Ou seja, aqui nessa historinha eu estou dizendo justamente quando que eu me encontrei com essa temática, né? Aquilo me despertou atenção e me preocupou, né, a abordagem tecnocrática do currículo. Outra questão que eu fui percebendo foi a fragmentação curricular e a pouca diversificação. Muitos componentes curriculares e pouco espaço para componentes diversificados, desfavorecendo a formação do currículo integrado. Aqui eu trago, novamente, o tema, né, um dos conceitos fundamentais do nosso trabalho. Aí eu lembro de outro elemento. Ainda muito novo, estava bem viva a memória de quando fui aluno do ensino médico comitante ao técnico em agropecuária, né? Então eu trago outro elemento biográfico para reforçar, né, essa crítica que eu já estou trazendo aqui no texto, né, da fragmentação curricular e da ausência de diversificação curricular. Por quê? Naquela época, questionava muito porque não poderíamos ter, enquanto alunos, maior agência sobre o nosso itinerário formativo. Então, o que eu estou dizendo é que algo que abriu meus olhos para a problemática de um currículo fragmentado, pouco diversificado, foi a minha própria experiência enquanto aluno, né?
Alguns anos depois, já no cargo de coordenador de ensino do Campo Floresta, que foi a experiência de gestão que eu tive entre os anos de 2015 e 2017, a gestão da qual eu participava iniciou um processo de reformulação dos PPCs dos cursos integrados ao médio, né? Aqui eu chego no ponto central da minha pesquisa, tá? É um momento em que a gente tinha vários cursos, né, e a gente começou a tentar reestruturar esses cursos, e eu, como coordenador de ensino, tive uma participação ativa nesse processo. A demanda prioritária era reduzir os cursos de 4 para 3 anos. Antigamente, nossos cursos tinham 4 anos, e a gente ia percebendo que criava uma série de problemas, inclusive a questão da evasão. De minha parte, insistia que era necessário a constituição de uma organização curricular ao mesmo tempo integrada e diversificada, que permitisse aos alunos terem agência sobre seus próprios currículos e favorecesse a formação humana integral. Olha o termo, esse é um conceito muito importante. Notem, apesar de eu não estar aqui utilizando uma referenciação teórica, como a gente poderia utilizar, e quem quiser utilizar pode fazê-lo também, embora eu não utilize como um critério essa questão de utilizar fonte, eu estou utilizando um termo que vocês devem ter estudado nas disciplinas de trabalho e educação, né, fundamentos teóricos didáticos 1 e 2, que é justamente a proposta da formação humana integral. E aqui eu estou trazendo esse elemento que a gente já tinha estudado em outra disciplina, tá? Além de articular os eixos norteadores da EPT, do trabalho, cultura, ciência e tecnologia, todos esses daqui são elementos que a gente já discutiu, né? Vocês já devem ter estudado lá nas duas primeiras, na segunda e terceira disciplina deste curso, tá? Neste processo, ainda continuando aqui, né? Abrimos o curso de Educação Jovens e Adultos em Administração, o qual, no seu primeiro ano, fui coordenador, e foi reformulando os 2 cursos de ensino médio integrado do campus, Agropecuária e Informática. Então, enquanto eu era coordenador de pesquisa, foi esse nosso debate, né, a respeito dessa discussão de ensino médio integrado e do debate sobre curricularização. Aqui eu trago uma outra contextualização. Em meio ao contexto de reforma do ensino médio do governo Temer, que reduzia a carga horária da base comum e desarticulava a proposta de ensino técnico integrado, observamos que seria necessário organizar uma parte diversificada do currículo que tinha como objetivos: primeiro, permitir aos estudantes protagonismo na seleção de seus estudos, diversificar o currículo e integrar as áreas técnicas e propedêuticas, tá? Então, aqui o contexto era muito desfavorável, é um elemento muito importante esse debate sobre a reforma do ensino médio, inclusive, que teve impacto sobre a educação profissional tecnológica, especialmente, né, a dos cursos de médio integrado, ok? Aqui, inclusive, se vocês notarem, eu trago a primeira referência indireta, né, de um texto do Pelissari, que está indicada na referenciação bibliográfica de vocês, da disciplina de Trabalho e Educação, se não me engano, 1, certo? Que exatamente texto esse que discute os impactos da reforma do ensino médio do governo Temer na educação profissional e tecnológica, tá bom? Então, aqui eu já trouxe mais um elemento que é dessa contextualização mais ampla, tá? Então, esse era o nosso desafio, né? Reformular os currículos de ensino médio e permitir que esses currículos fossem diversificados, né? Os projetos integradores eram estratégia fundamental nesse processo, tá? Atualmente, sou coordenador do curso técnico integrado médio de informática desde julho, e um dos principais desafios é justamente a organização dos projetos integradores, de modo específico, e da parte diversificada do currículo. Então, aqui, gente, eu chego no ponto da minha pesquisa. Eu contei aqui uma história, expliquei para o leitor como que essa questão do debate do currículo integrado foi aparecendo na minha vida profissional, né? Inclusive recorrendo a elementos anteriores à minha entrada no Instituto Federal. Utilizei elementos de contextualização, seja contextualização pessoal ou contextualização do cenário nacional, e só agora eu trago para vocês justamente o que eu vou fazer no trabalho, né? Atualmente eu sou o coordenador do curso técnico integrado ao médio em informática, e um dos principais desafios é justamente a organização da base diversificada dos projetos integradores, tá? Portanto, e aqui eu faço uma síntese,
Esse trabalho tem como objetivo examinar a própria gestão do currículo de ensino médio integrado, observando particularmente os desafios de oferta da base parte diversificada e os impactos que tal proposta teve na vida dos alunos. Esse trabalho se insere no âmbito da discussão sobre o currículo integrado e formação humana integral, muito discutida por estudiosos como Moura. Então, aqui eu meio que concluo, fazendo uma síntese de quais são os objetivos, o que eu quero com o trabalho, depois de ter contado como essa temática ela foi suscitada, como eu cheguei nessa problematização, e também mostro a importância, a relevância da pesquisa no âmbito científico, né? Porque existem outros estudiosos que trazem, tá bom? Eu faço nesse texto, propositadamente, duas citações, a de Moura, que é um teórico que é um dos principais pensadores, né, sobre a educação profissional tecnológica voltada para a formação humana integral, certo? E trago o Pelissari. Novamente, eu vou dizer para vocês não precisam fazer citações extensas. O importante é que vocês articulem o que vocês já aprenderam em outras disciplinas, ou mesmo na vida, em outros trabalhos que vocês desenvolveram, aqui no texto, de forma a deixar, né, a justificativa de forma mais coerente, mais concisa. Ok, pessoal? Novamente, a gente tem aqui, né, um texto que é um pouquinho mais amplo, que é para dar ideia para vocês de como desenvolver. A gente chega aqui nos objetivos, né? E aqui nós temos objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é basicamente um resumo do seu trabalho. Esse objetivo geral ele já devia estar explicado, já deve estar pressuposto na temática, já deve estar pressuposto na problematização e também já deve conter, também, como já demonstrei para vocês, na própria justificativa, tá? Então, qual é o meu objetivo geral? Analisar, a partir de minha experiência na coordenação do curso de informática, como a gestão da parte diversificada, né? Como você ofertar, como você gera essa parte diversificada do currículo de ensino médio integrado ao técnico, favorece a construção de uma educação humana integral, a articulação dos eixos norteadores do trabalho, cultura, ciência e tecnologia, e o protagonismo dos estudantes e contribui para a diminuição da evasão escolar. Então, é um objetivo bem amplo, né, que é o objetivo geral. Já o caso dos objetivos específicos, eu costumo dizer que os objetivos específicos são como escadinhas, são partes que vão juntos, passo a passo, chegar no objetivo geral, tá? Notem que eu peço também para vocês tentarem fazer uma relação entre objetivos específicos e as disciplinas que vocês vão estudar ou já estudaram no curso. Por isso, que eu já digo desde a primeira aula, é muito importante que vocês tenham contato com a matriz curricular do curso de vocês, com o PPC do curso de vocês, para que vocês tenham um entendimento de como o curso funciona. Então, veja só, aqui eu coloquei quatro objetivos, e todas elas eu faço uma relação com alguma disciplina. Percebam que os objetivos aqui são estratégias que vocês vão desenvolver, utilizadas para vocês desenvolver o relatório de formação do curso de vocês, tá? A primeira delas, desse objetivo, estudar as discussões teóricas a respeito do currículo integrado. Né? Eu estou falando o que é currículo integrado o tempo todo, então eu tenho que saber quais são os debates teóricos nesse âmbito. Da formação humana integral, da diversificação, ou seja, quais são os debates, quais são os teóricos que faz isso. Né? Aí, para fazer isso, eu vou utilizar uma revisão da literatura, né, das unidades temáticas, são aquelas duas que eu estava falando há pouco, trabalho educação, fundamento teórico didático 1 e 2. Perceba que aqui a gente vai fazer uma discussão teórica mais ampla. Bons objetivos específicos também faz isso. Você pode ir do mais específico ao mais amplo, ou do mais amplo ao mais específico. Aqui eu vou do mais amplo, ou seja, uma discussão teórica sobre as temáticas que eu vou trazer no trabalho, para o mais específico, que é aquilo que eu estou investigando lá no meu campus especificamente. Vejam só. A segunda é investigar a discussão sobre a legislação educacional e as políticas públicas no âmbito da EPT, que tratam especificamente da organização curricular, especialmente a partir da reforma do ensino médio de 2014.
utilizando os componentes. Novamente, eu trago os componentes, políticas públicas e legislação na EPT, né, como espaço privilegiado para esta investigação. Então, aqui eu estou dizendo, vou discutir as políticas públicas e a legislação que são pertinentes a essa questão que eu estou trazendo da organização curricular, tá bom? E onde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso justamente na disciplina cujo objetivo é exatamente esse. Então, aqui eu já estou estabelecendo que, naquele momento, eu vou tentar estudar esse ponto específico, tá? Um terceiro objetivo específico: debater como os princípios da gestão democrática e o planejamento institucional pode favorecer uma formação humana integrada. Eu, como gestor, como coordenador do curso, eu posso discutir esse debate da gestão democrática do ponto de vista da discussão coletiva com os alunos, com os professores, da melhor forma de oferta da parte diversificada. Para isso, eu vou utilizar justamente duas disciplinas, que é a de democracia e gestão democrática, e o de planejamento e avaliação institucional. Por último, agora vocês vejam que é mais específico ainda, certo? Discutir como a diversificação curricular, com propostas integradas, atenta para a inclusão e diversificada, contribui para o êxito e permanência e para a redução da evasão. Lembrem lá que nos objetivos, eu já tinha colocado esse elemento aqui, da diminuição da evasão. E as disciplinas que vão me permitir fazer isso é justamente a disciplina do módulo 3, do núcleo 3 do currículo de vocês, que são gestão, escola, IPT integral e integrada, gestão para inclusão e diversidade e gestão para permanência e êxitos. Ok? Então, pessoal, é isso. Pode parecer difícil, mas a gente só consegue construir um plano de formação quando a gente coloca a mão na massa. Por isso que vocês precisam errar, precisam ter dúvida e precisam tentar fazer novamente. É óbvio que aqui foi escrito por um professor que já tenha certa experiência no âmbito da pesquisa, mas o importante aqui é vocês perceberem os elementos que compõem um bom objetivo e bons objetivos específicos, tá? Então, em resumo, certo? Vocês podem utilizar elementos específicos da realidade de vocês e elementos mais abrangentes. É importante vocês relacionarem temas, aspectos, debates paralelos à temática que vocês vão trazer, certo? E pensando também, alinhando aos componentes curriculares que vocês vão estudar, porque são esses componentes curriculares, nos trabalhos que vocês vão desenvolver, que vocês vão ter a oportunidade de fazerem esses estudos e desenvolver essas pesquisas, ok? Vou passar aqui para vocês rapidamente sobre as referências. Aqui eu peguei uma série de referências que estão no PPC do curso de vocês. Logo mais eu vou mostrar um pouco mais a importância dessas referências. E, por último, eu trago apenas um anexo, né, só para mostrar como que é interessante. Aqui eu trago um anexo, que é a matriz curricular do curso médio informática. Essa matriz curricular, eu, como coordenador do curso de informática, contribuí para a construção dela, certo? E agora, como coordenador do curso de informática, antes como coordenador de ensino, e agora como coordenador do curso de informática, minha questão toda é como efetivar a base diversificada desse currículo de forma melhor possível, que existem muitos problemas, tá? Aqui você tem disciplina de língua espanhola, orientação de estudos, né, e componentes, né, que nós chamamos de projetos integradores, música, esportes, e justamente a organização disso daqui na prática, na coordenação, são organizações que a gente vai utilizar, ok? Eu vou passar agora, eu vou voltar aqui para a minha apresentação e caminhar para o encerramento, tá bom? Sobre a bibliografia, que é muito importante. Existem duas, como que vocês vão realizar essa pesquisa bibliográfica? Existem dois meios, dois caminhos. O primeiro e principal, que eu estou repetindo aqui desde a primeira aula, é vocês consultarem o PPC, que está disponibilizado no ambiente virtual, né? Estudarem as disciplinas, né? Lá você tem o ementário, onde tem cada uma das disciplinas, você tem os objetivos das disciplinas, você tem a ementa propriamente dita, a bibliografia básica e a bibliografia complementar.
a bibliografia básica e a bibliografia complementar, além de recursos educacionais. Gente, esse material ele é riquíssimo, certo? Porque vocês podem fazer, por mais específico que seja a temática de vocês, sempre há uma relação com algum tipo de discussão mais abrangente, e são exatamente esses textos que vocês vão selecionar. Vocês precisam ler todos os textos? Não. Vocês vão tentar ver exatamente o título, tentar observar, e o importante aqui é que vocês selecionem, eu acho que eu coloquei lá pelo menos 5 textos que tenham total relação com a temática de vocês ou com a discussão teórica do curso de vocês, ok? Então, fica a dica, essa é a principal fonte onde vocês vão encontrar as referências bibliográficas e também alguns recursos educacionais. Porém, existem outras, certo? No próprio ambiente virtual, eu disponibilizei 4 links que são plataformas, são lugares onde vocês conseguem encontrar vários trabalhos no âmbito da educação profissional e tecnológica. Caso você não consiga nenhum texto específico dentro do ementário, que eu tinha falado há pouco, vocês podem conseguir esses textos justamente dentro dessas plataformas, tentando ir selecionando e pesquisando pela temática. É óbvio que isso é um trabalho de pesquisa que vocês vão ter a oportunidade, mas guardem esses links, que eles são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa de vocês. Ok, pessoal? Então, só para confirmar, sobre essa questão de pesquisa bibliográfica, eu acho que vocês não precisam fazer uma lista exaustiva, mas seria importante vocês selecionarem textos, não necessariamente que vocês já leram, né? Mas textos que vocês vão tentar ler para aperfeiçoar, né, os trabalhos de vocês, tá? Lembrando que podem ser textos tanto das próximas disciplinas, quanto daquelas disciplinas que vocês já estudaram, que é o caso aqui de Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 1, ok? Então, pessoal, para finalizar, tá? É muito importante que a gente entenda qual é o papel do plano de formação. Por que vocês estão fazendo todo esse trabalho? Tá? O plano de formação, uma vez feito, uma vez construído, ele servirá como um guia, né, para orientar e contribuir com a organização dos estudos de vocês. Por isso que ele não precisa, e nem eu cobrei isso, um trabalho muito extenso, muito que esgote todas as possibilidades da pesquisa, como seria o caso, por exemplo, de um projeto de mestrado ou de doutorado. O que é importante é que que esse plano de formação estabeleça horizontes, vocês comecem a pensar como que vai desenvolver essa pesquisa, defina metas, ou seja, você começa a pensar quais são as etapas, o que você precisa para desenvolver. É importante também que ele seja flexível, ou seja, que permita vocês reavaliar eles, inclusive a disciplina TCC1, desculpa, TCC2. O objetivo dela vai ser reformular, né, reavaliar, reformular o plano de formação e também organizar os estudos. Esse é o principal. Então, é um documento que vocês têm que utilizar. Uma vez terminada e alcançada a nota aqui, vocês não podem jogar fora eles. Na verdade, você tem que seguir ou tentar ir acompanhando a proposta. Tá? Sugestão, essa é uma sugestão para o seu acompanhamento individual. Eu não peço isso aqui, como eu disse para vocês, eu não queria não queria esgotar todo o debate, né, todas as possibilidades, mas seria importante vocês organizarem um cronograma de estudo, de pesquisa, ou pelo menos de objetivos, tá? Aqui eu coloco alguns exemplos, mas pode ser por módulo, né? Pode ser, como eu coloquei aqui, se vocês forem lá, que eu acabei de explicar para vocês lá nos objetivos, né? Tentar observar quais são os objetivos em cada um dos componentes curriculares do curso. Ok, pessoal? Então, para concluir, esta foi uma aula que eu gostaria de passar muita tranquilidade para vocês. Eu já conversei com os tutores, eles já me informaram que existem muitas dúvidas, mas que os trabalhos eles estão, em geral, conseguindo desenvolver, a maioria dos alunos estão conseguindo desenvolver as ideias, tá? Existe um problema que pode afetar muito de vocês, é que, geralmente, quem está iniciando uma pesquisa, está pensando desenvolver uma pesquisa, geralmente quer abarcar o mundo com as pernas, quer falar de algo muito grande, né? E todo trabalho de pesquisa é um trabalho de ir selecionando cada vez mais, e do mais abrangente
mas tentar selecionar o mais específico. Aquele exemplo que eu dei há pouco é isso, né? Existe toda a discussão que vocês já estudaram nas disciplinas, que vocês já estudaram, de currículo integrado, e eu vou fazer um trabalho de uma interpretação, de uma análise, de uma reflexão sobre a minha realidade na escola. Então, o ponto de saída é o mais amplo, né, currículo integrado, mas o meu trabalho vai ser justamente aquela investigação sobre o aspecto mais específico. Essa saída do mais amplo para o mais específico sempre é muito doloroso, eu diria assim, tá? Mas é um processo normal que todos nós que passamos pela pesquisa que desenvolvemos, fizemos especialização, mestrado, doutorado, todos nós temos que aprender esse processo, e é assim mesmo, ele causa um pouco de angústia, um pouco de ansiedade, mas faz parte desse processo, ok? Então, pessoal, dito isso, eu vou retirar o compartilhamento da tela, certo? Para a gente chegar aqui, a gente já tá, a aula passou um pouquinho mais do que eu planejava, até porque eu precisava ser um pouco mais detalhado, tá bom? Eu espero que espero que vocês tenham conseguido observar, de maneira geral, como que desenvolver o, o plano de formação, tá? E agora a gente pode abrir o espaço para retirar as dúvidas, para discutir um pouquinho mais, a gente tem esse tempo, tá bom? Para a gente discutir coletivamente um pouco melhor. Aqui, primeiramente, como de costume, eu vou pedir para que os meus colegas tutores, caso tenha alguma pergunta no chat, repassem para eu poder retirar aqui, ok? Tem alguém aqui? Oi, professor, Adriano, tudo bom? Boa noite. Vou compartilhar aqui a dúvida de Vanúbia. Ela pergunta se você vai disponibilizar esse seu texto lá no AVA. Vou sim, tá? Eu não disponibilizei anteriormente porque poderia causar uma certa confusão, e aí eu precisava explicar para vocês do que se tratava e como utilizá-lo, tá? Vou repetir aqui. Ele é um guia, assim, ele é um modelo, na verdade é um exercício, mas ele não é o único modelo, existem outros possíveis, tá bom? Então vou sim. A única dúvida que eu tenho é se eu vou disponibilizar em PDF ou em texto editável, porque em PDF eu não estou conseguindo com as observações que eu coloquei de lado, e no texto editável sim, tá? Obrigado, Ana, pelo apoio, e boa pergunta também. Alguma pergunta mais do chat para eu poder passar? O Hallerson? Pode falar, Hallerson. Hallerson, seu microfone, eu abri aqui o microfone, pode falar. Beleza, boa noite, professor, boa noite aos colegas. Uma dúvida, até para auxiliar na nossa correção, que essa semana apareceu das atividades. Uhum. Uma aluna coloca algumas convicções na problematização dela. E aí é do direito do aluno, do que está realizando o trabalho, que ele tenha essas convicções. No entanto, eu acho que é uma linha muito tênue entre o que eu acredito que seja e o que é, né? E os trabalhos científicos, e este não deixa de ser, apesar de ser um relato, né? Ele não pode caminhar também para alguns achismos, né? Então, eu não posso partir de pressupostos que não tenham fontes mínimas que sejam. Ao meu ver, naquele trabalho especificamente, havia um entendimento sobre uma determinada situação que necessitava de uma comprovação, senão Uhum. ela cairia no achismo pessoal. Né? E aí eu acho que é um risco muito grande, né? De eu dizer, as folhas são vermelhas das árvores porque eu acho que elas são e talvez eu tenha algum problema de visão e eu enxergue desta forma. E para que eu possa defender esse meu achismo, entre aspas, eu, nesse trabalho especificamente, sugeri que a pessoa trouxesse alguma fonte que corroborasse
aquela visão que ela tinha daquele determinado assunto. Então, eu gostaria só que o senhor, de repente, pudesse aí clarear um pouquinho mais a nossa compreensão. Perfeito. Obrigado, Alisson. Ótima pergunta, tá? Inclusive, gente, o espaço da problematização é, é um espaço de problematização. Inclusive, um espaço em que vocês podem suspender aqui as convicções, as certezas, e poder colocar em questão, né? Então, isso é muito importante. Então, no âmbito da problematização, é bom que vocês desenvolvam perguntas que vocês estão à procura de resposta, não que vocês já desenvolveram essa resposta. Não faria sentido. Não seria uma pesquisa. Se a resposta ela não tem necessidade, se uma pergunta não tem necessidade de pesquisar para responder, então não existe, não é uma pergunta, né? Então isso é muito importante que o Halo está trazendo aqui, tá bom? Nesse caso da aluna, uma sugestão assim, né, é que se você tem uma convicção muito forte, isso pode estar não na problematização, mas na justificativa. Agora, na justificativa, você explica de onde você tirou essa convicção. Okay? Lembra que eu acabei de mostrar para vocês, no modelo que eu mostrei para vocês, que existiam ali dois teóricos. Eu falo até Hallis, tá? Eu trago uma convicção em um dos objetivos. Eu falo assim, olha, eu defendo, de alguma forma eu mostro, eu defendo a ideia de formação humana integral. Mas por que eu defendo? É só porque eu acho? Não, porque existe um conjunto de autores que respaldam, pesquisadores de pesquisa, de um campo de estudo que respalda essa convicção. Tanto é que eu cito justamente o Dante Moura, que é um desses autores, justamente no momento em que eu estou falando de algo que é mais ligado ao âmbito de uma convicção. Mas não é, aqui é uma coisa importante, tá? Todos nós temos convicções. A grande questão do trabalho científico é como que a gente chega a essas convicções. Se é através do simples senso comum, porque eu acho, ou se é através de uma formulação teoricamente desenvolvida, né? Porque eu estudei, porque eu pesquisei, porque eu analisei, tá? Então, esse é o procedimento, tá bom? Então, assim, eu acho que é uma pergunta fundamental que ajuda a gente a pensar qual o lugar. Agora, só lembrando, viu, Halisson, a problematização, é isso que é importante, é o lugar de questionamentos, de construir questionamentos. Agora, o lugar de demonstrar alguns tipos de convicções, e, se necessário, forem convicções mais problemáticas, trazer algum tipo de leitura na justificativa, que é o único momento que vocês têm espaço de desenvolver um texto e fazer algum tipo de explicação. Ok? Obrigado, Halles, pela pergunta e espero que tenha sido claro. Tem mais alguma pergunta? Foi claro, Halles? Deu para entender a explicação? Foi sim, perfeito. Super compreendi. Obrigado. Existem mais alguns alunos aqui, vocês podem me ajudar no chat, tá? Porque eu tenho um probleminha de conseguir acompanhar o chat. Tem mais alguma pergunta? Oi, Robson, tudo bom? Posso aqui rapidinho? Por favor. A professora Ana até já respondeu, Ok. mas talvez seja interessante o senhor expandir para se alguém tiver alguma angústia como a da colega. A Tainá colocou assim: professor, boa noite. Refletindo ainda mais sobre o tema que eu escolhi, eu tenho pensado em outras vertentes. Ainda é possível alterar meu tema para a segunda entrega? Eu acho que sim. Eu acho que é bom, no seu caso específico, você conversar com o tutor para ver o que ele acha, porque depende muito da etapa de construção que você está, porque tem um risco de fazer isso agora, que é de iniciar do zero, e você perdeu o feedback do tutor. Então, assim, eu acho que é muito caso a caso, isso não é recomendável para a maioria de vocês, tá? Agora, deixando claro uma coisa, no TCC2, o principal objetivo do TCC2 é fazer uma visualização de tudo que vocês estudaram e também fazer uma reformulação, uma revisão do plano de trabalho, tá bom? Então, a minha orientação para a Aline e para os demais que porventura esteja trazendo esses outros elementos é conversar diretamente com o tutor, ver qual é a sua situação, se é possível, inclusive, desdobrar, ou seja, o seu primeiro trabalho para o segundo, tá? E aí sim fazer essa reformulação, se necessário e se for oportuno, porque aí a gente tem uma brecha de tempo muito curta para iniciar o trabalho do zero,
se for o caso, for algo muito distante, tá bom? Obrigado ao Reinaldo por essa pergunta, que eu acho ela muito, muito pertinente. Alguém mais, pessoal? Oi, professor. Por Tem favor. um colega aqui, Marco, ele está perguntando se é possível ele utilizar uma bibliografia estrangeira, porque o assunto dele não tem referencial nacional. Sim, sim, sim. Não tem nenhum problema de utilizar a bibliografia estrangeira, desde que você conheça o autor, preferencialmente se você fizer falar a língua, né? Porque hoje em dia está muito fácil. Existe leitores de inteligência artificial, porém a leitura de um texto, você sustentar um texto num trabalho, né? Ele exige que você tenha certa fluência e o domínio daquela leitura. Não basta você só pedir para que ele resuma. Você precisa ter esse domínio e também entender de onde esse autor, quem é esse autor, qual a linha. Isso aqui, na verdade, é uma orientação para todos os trabalhos de referência bibliográfica, certo? É muito importante saber quem é que está produzindo aquele texto que tu está utilizando, qual a vertente dele, se ele é coerente com aquilo que você está utilizando. Mas só o fato de ser estrangeiro não impede, né, desde que você siga todos os outros procedimentos comuns, que inclusive é indicado que são indicados esses procedimentos para a literatura nacional também. Obrigado, Ana. Espero que tenha sido que eu tenha respondido. Mais alguém, pessoal? Tem mais Disponha, uma, por professor. favor. Tem que é legal aqui a pergunta dele. Ele está perguntando se a formatação exigida, na verdade, ele pergunta se o modelo que você vai disponibilizar já está de acordo com a BNT e qual é a formatação exigida no trabalho. Querido, a gente disponibilizou porque a gente disponibilizou um template com mais proximidade possível da EBNT, tá? Só que por conta de alguns elementos, eu coloquei ali em itálico, em vermelho, e ela não está 100% da ABNT, não. O que a gente está exigindo que esteja 100% da ABNT agora, nesse momento, são as referências bibliográficas, tá bom? Até porque nós temos um probleminha agora de colocar um template, porque é de passar de um tipo enfim, do Google Docs para outro tipo de produtor de texto e acaba desformatando e não dá para também exigir 100% da ABNT. Mas inclusive lá no documento está deixando claro, né? As referências bibliográficas elas devem estar dentro das normas da ABNT, inclusive faz a referência de qual norma que vai ser cobrada. Então, os tutores estão orientados para fazer uma avaliação. Agora, claro, gente, não está 100% da norma, não quer dizer que vocês abandonem, né? Utilizar espaçamento no e-mail, as fontes, preferencialmente, 12, preferencialmente Times New Roman e Arial. Então, essas coisas que são mais amplas, sim, é importante que tenha, inclusive já está lá. Agora, uma coisa que outra de alinhamento, desculpa, da questão Formatação da página, né? isso, da formatação da página, e isso daqui a gente não precisa ser tão rigoroso agora, tá bom? Obrigado, Ana, por me contribuir. Acho que o cansaço agora bateu. Gente, tem mais alguma pergunta? Não, só parabenizando o professor, diz que sua aula foi muito esclarecedora, como sempre. Eu acho que tem uma. Não sei se responderam, né, Eliseu, que ele está perguntando aqui a respeito da. Que ele vai fazer o trabalho dele citando a escola que ele trabalha e questiona se ele pode citar o nome da escola ou de repente trata com um nome fictício. Não sei se alguém já fez. Perfeito. Então, como o nome da escola é um nome público, não há problema nenhum, tá? Você pode falar, eu sou professor de tal escola, como eu fiz no meu trabalho como professor. Agora, não pode citar nome de terceiros, inclusive porque, mesmo que a pessoa ela permita, teria que passar pelo Conselho de Ética. Deixa eu explicar um pouquinho, porque a gente não pode utilizar outros tipos de metodologias que envolvem pesquisa com humanos, com terceiros. Porque, para isso, a gente tem que passar pelo Conselho de Ética. E são 600 trabalhos, mais de 600, quase 900 trabalhos,
E seria impossível, tá? Então, não é adequado nenhum tipo de citação a pessoas, a terceiros, muito embora instituições públicas podem ser citadas, não tem problema nenhum, porque são instituições públicas, tá bom? Espero que eu tenha respondido, Eliseu. Respondi? Pode falar, Eliseu. Eliseu está com a mão levantada. Tirou minha dúvida, sim, professor. Obrigado aí. Essa era a minha dúvida. Esclarecendo, então eu vou permanecer como nome mesmo da escola, como já tinha começado aquela primeira etapa. Valeu aí, tirou meu esclarecimento, sim. Eu vi alguma pergunta aqui sobre prazo. O prazo é dia 9 de setembro, ou desculpa, dia 7 de setembro, tá? E ao chegar, esse é o prazo, trabalhe para isso. É claro que a gente pode tentar, em algum momento, visualizar uma pequena extensão do prazo, mas a gente vai trabalhar para que dia 7 de setembro vocês entreguem esse trabalho, até porque você já deve iniciar outro componente curricular, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Mais? Não tendo outra pergunta, pessoal, só queria dizer que na semana que vem nós vamos discutir sobre duas coisas. A primeira é sobre o memorial. Eu vou tentar falar para vocês, até no espírito do que eu fiz hoje, demonstrar como vocês devem construir o seu memorial e falar um pouquinho mais sobre o relatório de formação e a relação entre o memorial e o relatório de formação, algo que eu já citei, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso, ok? Então, pessoal, não tendo mais pergunta, eu agradeço a presença de todos vocês, né? Eu espero que essa aula seja proveitosa e que todo mundo descanse, que façam bons trabalhos. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Eu vou aqui interromper a gravação com a permissão de todos.